Tá bom. Então vamos lá. Então, remetendo, né, a essa ideia de confiança, essa imagem inicial que aponta para essa ideia de que eu preciso, numa situação de risco, ter a mão de alguém. Então, é nesse sentido que a gente vai falar de confiança. A confiança não é algo que está dado numa situação de tranquilidade, mas ela muitas vezes é testada numa situação de risco, de iminente perigo ou de estresse, né? E é o que a gente está vivendo agora na pandemia, por isso que essa temática é tão importante nesse momento, né? Então, não está passando. Agora foi. Então, vamos começar pelos ditos populares, identificando que a temática da confiança está o tempo todo no nosso dia a dia sendo mencionada, né? Então, na confiança está o perigo, a confiança nasce do conhecimento, confia desconfiando, quem não conhece é que compre, todo cuidado é pouco, as aparências enganam, o lobo muda a pele, não é intenção, confiar com um olho, desconfiar com o outro. Só se confia num amigo depois de comer com ele 1 quilo de sal, né? Tenso essa. Confiar no futuro, mas pôr a casa no seguro. A gato pintado não se confia a guarda do assado. Então, todos esses ditos indicam, né, uma certa desconfiança que está presente no nosso cotidiano. E a gente vai afirmar no sentido mais positivo que a confiança se liga ao amor, como está escrito nessa frase, confiança é o que ensina o amor a ser. Então, ela não é garantida, contradizendo o senso comum, não tem garantia de confiança, ela está sempre em construção, ela se liga a verbos de criar confiança, manter confiança e, muitas vezes, restabelecer a confiança. Então, ela é muito mais confiar no sentido, né, da ação. Então, nós exercemos a partir das promessas, dos compromissos, das emoções sentidas e da sensação de integridade, que nem sempre é acompanhada de que tudo deu certo. E por isso ela é uma opção, é uma escolha, e não vai excluir a desconfiança e a traição, né? Não posso dizer que confio em alguém 100%, eu sempre posso colocar na balança a ideia de que alguma coisa pode falhar, a outra pessoa pode falhar, e isso está previsto numa relação de confiança. Ela, como o amor, é uma habilidade emocional que ocorre na dinâmica contínua dos relacionamentos. Decidimos amar e confiar, isso é um compromisso tácito, é implícito quando você está numa situação de uma relação amorosa, seja ela qual for, e ela também está vinculada à liberdade para realizar as atividades cooperativas e arriscadas com outras pessoas, né? Então, eu decido e é a partir da minha liberdade que eu decido confiar. Ao mesmo tempo, ela também tem essa ligação com o reconhecimento dos limites, o que traz autenticidade à confiança, né? Eu sei que ela pode falhar, eu sei que a confiança não é 100%, então se eu penso o contrário, eu estaria falseando a confiança. Então, mais uma imagem aqui que dica, né, essa ideia da confiança nas brincadeiras desde a infância, né, que a partir do Solomon em Flores, né, que tem um livro sobre isso, vão dizer a virtude essencial da confiança é a sua abertura, sua celebração das possibilidades, o que essa imagem indica, né? Então, a confiança autêntica, ela não é cega, ela é madura e articulada, ela é uma forma de autossuperação, porque sabendo que pode haver a falha, eu entendo que em algum momento eu vou ter que me autossuperar para me manter nesse contexto relacional, né? E por isso é dependente dos relacionamentos e das respostas mútuas, né? E o cinismo, que defende a desconfiança como obrigatória, é de fato uma recusa de confiar. E a gente pode, em vez disso, pensar em termos de um ceticismo saudável, que afirma que não sejamos crédulos ingênuos, né? Então, eu confio e eu observo a pessoa ou a situação em que eu depositei minha confiança para ver como isso vai caminhar. E isso abre para mim novos mundos e eu, com isso, assumo riscos, sim, mas assumo riscos sabiamente, né? Tendo consciência do que eu estou fazendo, né? E aí não é mais uma questão de ter controle de tudo, e sim de tornar mais eficaz essa interdependência e acreditar nessa cooperação e nessa expansão de possibilidades que ocorrem numa relação de confiança. Ao mesmo tempo, a gente
quando confia, está numa situação de vulnerabilidade, né? E quando essa confiança ela vai sendo confirmada, essa situação de vulnerabilidade passa a ser acompanhada de uma sensação de segurança sólida em um relacionamento. Mas, mais uma vez, não quer dizer que isso se mantenha para sempre, né? A ideia de que seremos felizes e nada vai acontecer, né? Porque também essa experiência relacional acompanha as emoções em fluxo, e emoção e confiança são históricas, elas não são estáveis no sentido de serem sempre as mesmas, né? Estão menos atreladas ao passado, então não posso me garantir porque a história foi assim, então sempre será assim. Estão mais atreladas ao presente e ao futuro. Então, ao presente como uma experiência que eu vivo agora, e ao futuro como uma aposta de que eu posso confiar. Então, lá surge também, né, mais uma imagem, né, desse risco, confiando que eu vou soltar e as pessoas que estão com as mãos para cima vão me segurar, né? E ela surge lá no início, na história do nosso desenvolvimento, ela é a base da nossa personalidade, que Erickson vai chamar de confiança básica, que nos ajuda a conduzir a nossa vida em termos das nossas ações, comportamentos e posição no mundo. Então, mais uma vez, não se trata de assinar um cheque em branco, em sim manter as abertas as nossas respostas e a disposição para negociar, porque se falhou, eu tenho que renegociar essa relação e essa combinação. E esse restabelecimento da confiança, mais do que merecer confiança, implica o conceder a confiança, porque isso também está muito no senso comum, os ditos populares que a gente trouxe mostram isso, né? A ideia do mérito, né? Essa pessoa não merece a confiança ou merece a confiança, e o que a gente está trazendo aqui é muito mais no sentido de que eu concedo a confiança por uma livre escolha, pela minha liberdade de decidir arriscar, né? Mesmo na ausência de evidências encorajadoras. Então, paralela à ideia de confiança, está a autoconfiança, aí a imagem é uma pessoa sozinha, não tem ninguém dando a mão, mas ela acredita que ela vai saltar e vai chegar no outro ponto sem cair no abismo, né? Então, essa confiança de que nós possuímos habilidades, ela vem também da nossa experiência relacional, porque ela também está ligada ao modo como as pessoas nos veem, como elas nos ajudam a construir as nossas habilidades, né? Ela é composta por um ceticismo saudável, também como a confiança por uma capacidade de autocrítica, de autoavaliação e consciência dos limites. Isso também gera autenticidade, né? Eu não acho que eu sou a superpoderosa, que eu posso tudo, mas eu reconheço as minhas habilidades e os meus limites para que eu possa trabalhar com outras pessoas, coordenando as minhas ações com outras pessoas, e que isso gere confiança mútua e autoconfiança em todos em que estão envolvidos. Isso também não quer dizer que não haja ansiedade, já que eu me conheço, sei quais são as minhas habilidades e limites, está tudo resolvido. Não tem confiança total em si, porque a confiança necessariamente envolve a incerteza e a aceitação de críticas. Então, implica assumir essa responsabilidade pelas próprias emoções, pela imperfeição e por um compromisso com a melhoria, né? E a desconfiança, ao contrário de tudo que falei anteriormente, é frequentemente uma projeção da falta de autoconfiança, né? Então, aquelas pessoas que estão muito ligadas a esses ditos populares, elas geralmente têm em si também um problema de confiar na própria pessoa, né? Então, algumas características que Sokol e Fox trazem a respeito da autoconfiança é que você olha de frente para os desafios, você não gosta de rejeição, ninguém gosta, mas você não teme a rejeição, você conhece as suas qualidades, suas experiências e suas competências para lidar com o que a vida trouxer, né? Reconhece que os outros podem te ajudar e pede ajuda quando é necessário, você sabe que comete erros e aprende, você conta consigo e aproveita a vida. Os eventos estressantes podem balançar a sua autoconfiança, mas ela é restaurada e em qualquer situação você é responsável por seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então esse último ponto é fundamental, porque pode parecer que tudo isso é muito maravilhoso, muito ideal, não vou conseguir, mas isso tem muito a ver com uma
postura, uma assunção de responsabilidade e uma intenção de trabalhar sobre si mesmo e trabalhar também em contextos que sejam contextos de confiança, né? Então, algumas dicas que a gente vai dar ao longo da apresentação, sem parar muito nelas, mas uma das formas de você perceber a autoconfiança em si é lembrar de histórias que remetem às suas qualidades e às suas dificuldades, né? Reconhecer os dois lados, tanto aquilo que você conquistou, quanto aquilo que você falhou, e como que você também respondeu aquilo que falhou, né? E o que você diz nesses momentos de falha? É uma negatividade, é uma autocrítica severa, né, que te desqualifica, ou uma autossuavização que reconhece, sim, você falhou, mas o que você também conquistou e aprendeu naquela situação. Então, esse exercício de buscar uma perspectiva que contemple tanto aspectos negativos e positivos na sua experiência de erro, né? Um outro aspecto que a gente vai começar a entrar num outro tópico é relacionado ao gênero e também relacionado à postura, né? A autoconfiança ela pode ser trabalhada corporalmente. Então, agora vocês podem experimentar a posição Mulher Maravilha, ou quem quiser experimentar a posição Super-Homem, né? E pesquisadores, né, do campo da psicologia social identificaram que as pessoas que mudam a postura alguns minutos antes de uma entrevista de emprego tendem a corresponder à postura, né? Se for uma postura de empoderamento, você entra numa situação de avaliação, se sentindo mais empoderada. Se você ficar com a cabeça para baixo, o corpo para baixo, você tende a produzir mais cortisol, e isso faz com que uma experiência de estresse vá te fazer sentir um pouco menos também, menos confiante. Então, esse videozinho é para a gente poder falar um pouco disso. Vejam se vai aparecer o som, me digam. Porque Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre. Tá aparecendo o som? Tá sim. Ah, então tá bom, porque fiquei na dúvida agora. Vamos lá. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto. Rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Me niego rotundamente. Muito bom, né? Vamos lá, Júlia. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade falando agora um pouquinho sobre empoderamento feminino. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pode passar, Edna. Para dar início, eu trouxe uma frase aqui do William Moulton, que é um psicólogo mais conhecido pelo pseudônimo de Charles Moulton, que é o criador da personagem Mulher Maravilha. Na frase ele diz: nem mesmo as mulheres querem ser mulheres enquanto o arquétipo feminino carecer de força e poder. E não querem porque não acreditam mais naquela ideia de figura terna, submissa e complacente atrelada à figura feminina. As características fortes das mulheres têm sido relegadas por conta de sua fraqueza. O melhor remédio para isso é criar uma personagem feminina com toda a força do super-homem e todo o encanto de uma boa e bela mulher. Pode passar.
O empoderamento feminino, ele surgiu na praxis para a teoria, sendo utilizado primeiro por ativistas feministas e por movimentos de base, para depois se tornar um objeto de teorização. Ou seja, o empoderamento feminino, ele surgiu na prática e foi a partir dessa prática que foram construídas teorias em cima do empoderamento. Pode passar. A problematização dessa prática seguiu, dois caminhos bastante distintos. Por um lado, o conceito foi levado para a academia, ganhando espaço nas perspectivas feministas sobre poder, e, por outro lado, foi apropriado nos discursos sobre desenvolvimento. Na nossa apresentação, nós vamos nos ater a esse primeiro caminho, que é na perspectiva feminista de poder. Pode passar. Empoderamento feminino e feminismo. Para as feministas, o empoderamento de mulher é o processo da conquista da autonomia e da autodeterminação. Trata-se, ao mesmo tempo, de um instrumento, meio e não próprio. Ou seja, o empoderamento não é um lugar onde eu devo chegar ou a uma coisa estática que eu devo alcançar. É um processo. O empoderamento das mulheres implica na libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. Para entender essa opressão, a gente precisa primeiro entender o que é o patriarcado. O patriarcado, ele é uma organização sexual hierárquica da sociedade, tão necessária ao domínio público. Alimenta-se do domínio masculino na estrutura familiar, que é a esfera privada, e na lógica organizacional das instituições políticas, que é a esfera pública, construída a partir de um modelo masculino de dominação, o arquétipo viril. Ou seja, o patriarcado é aquela posição em que o homem está no centro do poder e todos os outros são dominados por ele. Pode passar. O objetivo maior do empoderamento, numa perspectiva feminista, é destruir essa ordem patriarcal vigente nas sociedades contemporâneas, porque na nossa sociedade o patriarcado ele é muito enraizado, ou seja, até as mulheres elas são machistas e acreditam que elas devem ser submissas aos homens, porque o homem ele é o detentor do poder. Além de assumirmos maior controle sobre nossos corpos, sobre nossas vidas. Pode passar. Pensamento feminista sobre empoderamento. Para se empoderar, alguém precisa antes ter sido desempoderado. E um bom exemplo disso é as mulheres como um grupo. Como eu acabei de falar, a nossa sociedade é uma sociedade muito patriarcal, né? Tem um patriarcado enraizado, um machismo enraizado. Então, as mulheres, elas compõem um grupo que é desempoderado, porque o homem, ele é o centro do poder na nossa sociedade. Então, as mulheres, como um grupo desempoderado, elas podem empoderar-se, porque para assumir esse lugar de empoderamento tem que ser uma categoria anteriormente desempoderada. E ninguém empodera ninguém. O empoderamento ele é um ato autorreflexivo. Eu só posso empoderar a mim mesma, embora eu possa atuar como um facilitador do empoderamento do outro. Eu posso auxiliar criando as condições para esse empoderamento, mas eu não posso empoderar ninguém, eu só posso empoderar a mim mesma. Pode passar. O empoderamento tem a ver com a questão da construção da autonomia, da capacidade de tomar decisões de peso em relação às nossas vidas, de levá-las a termo e, portanto, de assumir o controle sobre nossas próprias vidas. O empoderamento ele é um processo, como eu falei anteriormente, não é um simples produto. Ou seja, eu não vou chegar ao empoderamento, ele é um processo, eu vou viver esse empoderamento, tanto que eu posso ser empoderada e desempoderada, tanto com relação a outras pessoas, como em relação a mim mesma anteriormente. Pode passar. E não podemos falar sobre empoderamento sem entender o que é o poder, porque o poder ele é o centro do empoderamento. E de acordo com Julieta Kirkwood, o poder não é
o poder ele se exerce. E se exerce em atos, em linguagem, não é uma essência. Ninguém pode tomar o poder e guardá-lo em uma caixa forte. Conservar o poder não é mantê-lo escondido, nem preservá-lo de elementos estranhos. É exercê-lo continuamente e transformá-los em atos repetitivos ou simultâneos de fazer, e de fazer com que outros façam ou pensem. Tornar-se o poder ou tomar, desculpa, o poder é tomar-se a ideia e o ato. Pode passar. O poder, ele, como eu falei há pouco, ele é central à noção de empoderamento. Eu não posso falar de empoderamento sem falar de poder. E existe 4 tipos de poder: o poder sobre, poder dentro, poder para e poder com. O poder sobre se refere ao poder que A exerce sobre B. Um bom exemplo desse poder é a nossa relação aqui, Edna, Ana Luísa e eu. A Edna, como orientadora, ela exerce poder sobre a Júlia e exerce poder sobre a Ana Luísa. E aqui cabe bem aquele ditado popular, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O poder dentro, ele se refere à autoestima, à autoconfiança, ele é de dentro para fora. O poder para se refere à capacidade que eu tenho para fazer algo, uma noção de alargar os horizontes, de conquista sem invadir o limite do outro. Um bom exemplo desse poder para é a questão de aprender a ler ou escrever. E, por último, o poder com, que se refere a um poder solidário, a uma ação coletiva. Pode passar. Os parâmetros do empoderamento. Primeiro, a construção de uma autoimagem e confiança positiva, porque se eu não consigo construir uma autoimagem positiva, se eu não confio em mim mesmo, eu não consigo me empoderar. O desenvolvimento da habilidade para pensar criticamente, eu preciso ter esse senso de pensamento crítico para poder avaliar as coisas criticamente, principalmente no que se refere ao patriarcado e ao machismo, a esse modelo de funcionamento do homem como centro do poder, a construção da coesão do grupo, a promoção da tomada de decisões e a ação. Pode passar. O empoderamento, ele envolve 4 componentes: cognitivo, psicológico, político e econômico. O componente cognitivo, ele se refere à compreensão que as mulheres têm da sua subordinação, assim como as causas dessa em nível micro e macroeconômico. É muito comum na nossa sociedade, hoje em dia, principalmente, as mulheres, elas têm uma jornada quádrupla jornada de trabalho, porque ela trabalha fora de casa, quando ela volta para casa, ela tem que cuidar da casa, cuidar da alimentação, dos filhos, lavar, passar, enfim, N outras atividades. O homem não, o homem trabalha fora de casa e dificilmente ele se encarrega dessas atividades domésticas dentro de casa, porque na nossa cultura isso é conhecido popularmente como serviço de mulher, né? Isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mas por quê? Que a mulher ela tem que trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa, e o homem só pode trabalhar fora de casa e não pode cumprir as tarefas domésticas também. Então, tendo consciência dessa subordinação, isso já é meio passo dado em direção ao empoderamento. O componente psicológico, que inclui o desenvolvimento de sentimento de que as mulheres podem pôr em prática a nível pessoal e social para melhorar sua condição, assim como a ênfase na crença de que podem ter êxito em seus esforços para a mudança. E nesse componente psicológico, a autoconfiança e a autoestima, elas são fundamentais. Pode passar. O componente político, que supõe a habilidade para analisar o meio circundante em termos políticos e sociais. Isso também significa capacidade para organizar e promover mudanças sociais. E por último, e na minha opinião mais importante,
é o componente econômico, que supõe a independência econômica das mulheres. Esse é um componente fundamental também de apoio ao componente psicológico. Por que que eu falo que esse é um dos componentes mais importantes? Porque se eu não tenho uma independência econômica, eu dependo economicamente de alguém, esse alguém pode supor que, por eu depender economicamente dele, ele exerce algum tipo de poder sobre mim. Então, fica muito mais difícil eu conseguir me empoderar dependendo financeiramente de outra pessoa. Pode passar. E os objetivos do empoderamento feminino são, primeiro, questionar a ideologia patriarcal, como eu falei no início, transformar as estruturas e instituições que reforçam e perpetuam a discriminação de gênero e as desigualdades sociais e criar condições para que as mulheres pobres possam ter acesso e controle sobre recursos materiais e informacionais. Por que colocamos aqui mulheres pobres? Porque as mulheres que têm uma baixa renda, elas têm um nível cultural mais baixo e também um entendimento menor, menos acesso às informações, e é muito comum nessa população você encontrar mulheres que são vítimas de violência doméstica dentro de casa, e quando você questiona, por que que você não se separa dele, por que que você não procura outro lugar? Eu vou viver de quê? É ele quem me sustenta, é ele quem mantém a casa. Então, as mulheres mais pobres, elas se submetem a essas situações por não terem recursos financeiros para se libertar disso, e também por falta de informação. Pode passar. E, para finalizar, empoderamento feminino, o empoderamento das mulheres representa um desafio às relações patriarcais, em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e à manutenção dos seus privilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle de seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como o rechaço ao abuso físico e à violação sem castigo, o abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam toda a família. Pode passar. E o empoderamento masculino? É preciso refletir e questionar essa posição de dominação masculina, como eu falei ao longo de toda a apresentação, e existe forças na vulnerabilidade. Aí agora a gente vai trazer um videozinho para vocês refletirem um pouquinho sobre isso. Je peux vous proposer un verre? Champagne, jus d'orange? Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange? Oui, un mimosa. Vos lèvres, elles forment un cœur, là. C'est très joli. Et nous, on se revoit quand? Dans une autre vie. Salut Erika. Salut Damien. Tu veux pas venir prendre un petit apéro là? Arrête, me tente pas. Coquine. Damien? Ladies. Où sont mes jeans? Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Merde. Bonjour. Sexy. Moi, je vous dis qu'il y a un pépin. Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante Je suis dans un univers parallèle. où les femmes me disaient ce que je devais faire. Sibylle, oh, ça va? C'est pas fini là? Non. On marche sur la tête. Je viens pas de votre monde. Pas grand chose pour que tous tes projets voient le jour. Bonjour. Vous savez comment on appelle un cocktail à base de champagne et de jus d'orange? Un mimosa. Tu sais quoi? Je me demande si t'as pas un problème hormonal. Mettre un petit complément là, c'est plus possible. D'habitude, je fais tout pour me débarrasser des meufs. Mais elle,
j'ai qu'une trouille, c'est qu'elle disparaisse. Imaginez un monde où ce sont les femmes qui se font belles pour moi. C'est moi qui leur fais des compliments. Quelle horreur. T'en penses quoi? T'as raison. Então, essa é uma comédia francesa, mas para a gente poder pensar, né, que se o mundo fosse invertido, a gente poderia falar do empoderamento, como a Júlia falou até agora, a respeito dos homens. Mas, ao mesmo tempo, como uma comédia, ela é uma crítica também a essa posição masculina, e que, né, sem fazer spoiler, a gente percebe no filme que, ao se tornar, né, ao ficar nesse lugar de vulnerabilidade, o homem pode encontrar sua força também, essa força que está nas emoções, no pertencimento, nas relações que são relações de confiança e de entrega, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre isso das relações, com a Ana Luísa. Oi, gente, boa tarde. Vamos aproveitar que a gente está falando de vulnerabilidade para a gente entender um pouco como é que a gente constrói essa confiança e como é que ela gera um bem-estar. E aí, para começar, a gente coloca esse gráfico torta, né, digamos assim, que é um gráfico para ilustrar o que o pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele teorizou sobre a felicidade e o bem-estar. Então, de acordo com ele, esses 5 elementos são a base para a gente chegar ao bem-estar e à felicidade. Então, sentir-se bem, né, que são as emoções positivas, o engajamento, que é entrar no flow, é você encontrar uma atividade, você conseguir se sentir motivado e entrar num estado de flow. Os relacionamentos, que são as conexões autênticas que a gente faz durante a vida, dependem, né, na realidade, todos esses pontos dependem um pouco da confiança que a gente tem, né? O significado, que é uma existência com propósito, e, por fim, a conquista, que é um senso de realização. Então, para aplicar esse PERMA, né, na sua vida, você só tem que se lembrar de sempre adotar uma perspectiva positiva, sempre que você conseguir descobrir as coisas que te deixam feliz, focar no seu relacionamento com a sua família e com seus amigos, achar uma forma de se conectar com o outro, procurar por significados e levar uma vida com propósito. E aproveitar suas realizações e ambição e procurar outras conquistas, né? E o que isso tem a ver com confiança? A confiança, ela está dentro de cada um desses aspectos. Pode passar, Edna. E ela começa na família, né? Então, nos nossos relacionamentos precoces, ela é algo que a gente aprende cognitivamente e o nível dela muda de acordo com as interações que a gente tem com o outro. Então, nos relacionamentos precoces, são os altos níveis de confiança, eles estabelecem os alicerces para a felicidade nas relações da vida adulta, que entra dentro daquilo que a gente estava conversando sobre o PERMA, né? Então, o primeiro estágio do desenvolvimento que o Erickson traz, que até a Edna trouxe para a gente, é a confiança básica versus a desconfiança. Então, a nossa confiança, ela começa lá no início, nos nossos primeiros meses, quando a gente desenvolve um senso de confiança nas pessoas e nos objetos do nosso mundo, né? A criança, ela precisa desenvolver um equilíbrio entre a confiança, que vai permitir que ela forme relacionamentos íntimos, e a desconfiança, que vai permitir que ela se proteja contra situações estranhas, né? Então, se a gente predominar com a confiança, a criança vai desenvolver uma virtude que a gente chama de esperança. Então, vai ter a crença que ela vai poder satisfazer suas necessidades e seus desejos. Se o que predominar for a desconfiança, a criança vai ver o mundo de uma forma hostil, imprevisível, e ela vai ter dificuldade para estabelecer relacionamentos. O elemento crítico no desenvolvimento da confiança é uma educação sensível, responsiva e coerente. E aí, dentro disso, a gente fala um pouco da confiança na teoria do apego, que Bowlby, né, ele dizia que a confiança da criança no seu cuidador, ela é considerada como uma das bases primárias no desenvolvimento da vinculação segura. E o apego, ele é estabelecido através das interações da mãe com o bebê. E aí, através dessas interações, ele vai construir um tipo de apego. O apego que a gente precisa para ter uma confiança saudável é o apego seguro, né? E aí,
quando você já sabe o que você pode esperar da sua mãe ou do seu cuidador. Então, você vai entrar numa situação de sofrimento e a sua mãe vai estar ali, ou uma situação de fome e a sua mãe vai estar ali. Ela vai estar te dando respaldo, mas, ao mesmo tempo, ela te dá autonomia com o passar do tempo para que você cresça e tenha confiança em você e nos outros também. Então, a nossa confiança, ela começa a ser construída no início da vida, através da troca que a gente tem com os nossos cuidadores, e a partir daí, a gente começa a ter outros relacionamentos e a gente vai construindo e modificando essa confiança ao longo da vida, como a Edna falou lá no início. E aí, né, a confiança ela é interpessoal e existe um ciclo onde a confiança aumenta através de uma exposição da nossa vulnerabilidade e o outro também. E a gente tem atos de troca de confiança. A gente tem atos de confiança, né? De troca de... Ih, meu Deus, desculpa, calma. Existe um ciclo onde a confiança aumenta através de uma exposição da nossa vulnerabilidade, né? De uma forma mútua, e a troca de atos de confiança. Então, eu confio no outro, tenho o ato de confiar no outro, e através disso ele vai confiar em mim e vai ter atos de confiar em mim. Pode passar, Edna. E aí, dentro desse aspecto interpessoal da confiança, alguns estudos demonstram que existem características associadas às crianças que possuem essa confiança interpessoal, né? Que é o maior estatuto social, o maior comportamento social responsável, uma menor solidão, melhor relação com os pares, incluindo mais relações de amizade e comportamento pró-social e melhor ajustamento psicossocial. A confiança, ela também está associada com comportamento moral e com resultados acadêmicos, bons resultados acadêmicos. Pode passar, Edna. Dentro da amizade, a gente percebe, a amizade, né, ela é percebida como um relacionamento significativo que envolve aspectos como companheirismo, a ajuda, que pode ser instrumental, emocional, social, a confiança, a autorrevelação, a proximidade relacional, a autovalidação, respeito, lealdade e disponibilidade, né? Então, a gente espera do amigo que ele ofereça compaixão, paciência, empatia, perdão, que também faz parte da construção de confiança, o perdão, né? A gratidão, a honestidade. E a amizade, ela difere conforme a etapa da vida. Enquanto na infância ela se vê pautada por brincadeira, companheirismo, diversão e afeto, na adolescência, ela cresce a lealdade, a confiança, a proximidade, a autorrevelação. Na entrada da adultez emergente, as amizades elas atingem um ápice funcional de desenvolvimento e ajudam o indivíduo a se adaptar, né, a novas tarefas de vida, os desafios em termos de relações interpessoais, de carreira profissional, de escolha de o que vai fazer da faculdade. E a quantidade de amigos diminui com a entrada nessa adultez emergente, né? A gente começa a selecionar mais e partir mais do princípio de uma confiança maior. Mas mesmo com o passar do tempo, durante toda a nossa vida, a amizade é um relacionamento importante e é um complemento à ausência de laços familiares fortes. As mulheres, elas experimentam mais satisfação e sentimentos positivos em relação à melhor amiga, né, do que os homens. A mulher, ela tem uma facilidade melhor, né, como a Edna e a Júlia trouxeram. Existe uma premissa de que o homem não pode ser vulnerável, o homem não pode demonstrar tanto afeto assim com seus amigos. Então, é muito mais comum as mulheres experimentarem mais satisfação, porque as mulheres denominam, apontam quem são os melhores amigos, tem uma troca de carinho muito maior, né, que é mais até mesmo permitida pela sociedade. Então, o homem já tem mais uma ressalva, já tem mais uma questão de menor exposição desse carinho. E é na amizade que a criança aprende a se comunicar, a cooperar, ajudar uma a outra em situações estressantes. A amizade ajuda a criança a se sentir bem consigo mesmo, se sentir aceita. Na adolescência, o confiar nos amigos aumenta, né? O adolescente passa a confiar mais nos amigos, passa a contar mais coisas para os amigos do que para os pais. Na preocupação de conhecer a si mesmo, ele confidencia o amigo que vai ajudar no processo de explorar os seus próprios sentimentos, de definir suas identidades, de validar a sua autoestima. Pode passar, Edna.
O apego e a confiança nas relações românticas está muito ligado àquele padrão que a gente estava falando antes de apego seguro, né? Então, os comportamentos de apego nos vínculos românticos, eles são reflexos da expectativa e das crenças que as pessoas têm formadas sobre elas mesmas e as suas relações íntimas, como os modelos baseados nas primeiras experiências de cuidado. A relação entre estilos de apego, autoestima e sociabilidade tem uma forma na regulação das emoções, de acordo com Bartholomew e Horowitz, né? Então, a sociabilidade, o pensamento sobre os outros, quando ele é positivo, e a autoestima, o pensamento sobre si, é positivo, você tem uma regulação, né? Você tem um apego, uma relação segura, né? Você tem uma forma de se relacionar mais segura, com mais segurança, com mais confiança. Quando você tem uma sociabilidade positiva e uma autoestima negativa, você fica preocupado, ansioso, aquela questão do será que gosta de mim, como é que eu posso fazer, procurando sempre buscar mostrar o seu valor. O negativo, a sociabilidade negativa e a autoestima positiva tem um estilo de vida mais desapegado, um padrão desapegado, um padrão evitativo, né? Aquele medo de se relacionar, aquela coisa de não vou me colocar dentro dessa situação, porque essa pessoa não vai suprir com o que eu penso, com o que eu quero. E quando os dois são negativos, a pessoa fica assustada, evitativa também, né? Então, ela tem medo de entrar dentro de qualquer relacionamento por conta de como aquilo ali vai, qual é a crença que ela tem em relação àquilo, que não é uma crença de que aquilo ali será positivo. Pode mudar. E aí a gente traz para vocês uma tirinha, né? Falando agora, entrando sobre a confiança nos casais. E aí o marido fala para a menina: Fifi, não posso te ajudar hoje, tenho que ir na casa do Bernardo, ok? E aí a Fifi responde: ok, sem problemas. E aí ele fala: mesmo assim, de boa? Aí ela: tudo bem, outro dia você me ajuda, valeu, tchau. E aí uma amiga da Fifi fala para ela: nossa, que milagre, você está bem compreensiva. E ela responde: estou rastreando o celular dele, se estiver mentindo ele vai se ver comigo. Ou seja, né, como é que a gente pode desenvolver e manter a confiança entre os membros do casal? Como a gente tem falado, a confiança ela é construída no início da nossa vida. E isso não significa que ela não... Ou seja, isso significa que ela pode ser trabalhada. Mas assim como o amor, a confiança não é algo que é garantido. Você não entra numa relação com confiança o tempo todo, como a Edna mesmo falou. Então, dentro de um relacionamento, para você ter essa confiança, você precisa ter um apoio social, uma aceitação e um diálogo. Pode passar, Edna. Dentro da confiança dos casais, a Esther Perel, que é uma autora, uma pesquisadora que fala sobre, né, não só sobre o casamento, sobre o sexo dentro do casamento, sobre casos extraconjugais, ela traz essa questão que a intimidade, ela gera mais cumplicidade. E que a sexualidade, ela está vinculada aos desejos e fantasias, mas ela precisa de um certo distanciamento para ser plena, né? Quanto mais você se envolve, quanto mais você se torna um só, né? Quanto mais o outro, vocês não têm espaço para ser cada um, a sexualidade ela vai diminuindo. Para você ter essa questão da sexualidade, você precisa ter um mistério, um momento à parte, né? Para vocês poderem criar esse momento de intimidade, para vocês poderem vivenciar a sexualidade, para o casal poder vivenciar isso, né? E aí o padrão dentro de cada casal é criado por eles, né? Então os padrões de casais eles são criados a dois, mas eles vêm através do padrão que a gente traz de quando criança. As relações modernas, elas são um cadinho de desejos contraditórios. Então, a gente quer segurança, mas a gente também quer empolgação. A gente quer base, mas a gente também quer transcendência. A gente quer o conforto do amor e o calor da paixão. Então, para a gente trabalhar tudo isso, primeiro que é muito bom terapia, né? E segundo que é sempre bom a gente ter essa concepção de que no processo de se tornar um casal, um só, a gente precisa cada um ser um indivíduo primeiro. Pode passar, Edna. E aí, por último, a gente vai falar um pouco sobre a emoção, o perdão de si e do outro. O perdão, ele é um processo de mudança e não um evento.
né? Então, quando uma pessoa perdoa, ocorrem mudanças no sistema afetivo, cognitivo e comportamental. As emoções negativas, como a raiva, o ódio, o ressentimento, a tristeza, elas são abandonadas e elas são substituídas por emoções mais neutras e, eventualmente, por um afeto positivo. O perdão, ele pode ser decidido pela pessoa, né, como uma escolha voluntária por parte da pessoa que foi ofendida, ou então ele pode ser um perdão emocional, que é uma experiência interna dessa substituição de emoções negativas por emoções positivas. Dentro da psicologia positiva, tem um pesquisador, um psicólogo chamado Worthington, que ele sugere um modelo psicoeducacional do perdão composto por 5 passos, que a pessoa que se sentiu ofendida tem que concretizar para alcançar esse perdão, né? Então, no primeiro momento, ele tem que recordar dessa mágoa provocada pela ofensa. Depois, ele deve ter uma tentativa de empatizar, que consiste na substituição dessas emoções negativas por positivas. O passo seguinte toma uma forma de um presente altruísta, né, em que por meio da humildade e empatia, a pessoa que foi ofendida, ela decide emocionalmente experienciar o perdão. E o quarto passo envolve o compromisso com o objetivo de consolidar a experiência emocional anterior e a decisão de perdoar. E por fim, a preservação na decisão de perdoar ao longo do tempo. Então, o processo de perdoar, ele é único para cada indivíduo, até porque o perdoar envolve uma decisão voluntária e pode haver a decisão, no final de contas, de você não querer perdoar a pessoa, né? E níveis baixos de autoestima, quando você tem uma confiança, né, uma autoconfiança baixa, influencia negativamente no alcance do perdão, porque você distorce negativamente as reações afetivas que você tem, né? Você vê tudo com um olhar um pouco mais negativo. E o auto-perdão, ele pode ser associado à saúde física e mental, porque ele ajuda os indivíduos a resolverem as avaliações negativas e as emoções que deterioram o autocuidado, desencorajam o coping adaptativo, que é aquela questão de lidar, né, estrategicamente de uma forma funcional diante de situações aversivas. Eles deterioram as relações, eles atrapalham as relações interpessoais, né? Essas emoções que atrapalham as relações interpessoais e aumentam o estresse ruim. Então, o fato de você praticar o auto-perdão, ele ajuda na sua saúde física e mental, porque ele substitui essas emoções negativas que têm uma mensagem para passar, são tão importantes também, né, quanto as emoções positivas, mas eles não ficam processando aquilo, né, que aumenta o seu estresse. Na realidade, eles fazem com que você tenha um processo de mudança de perspectiva em que você consegue observar e ser mais gentil consigo mesmo. Então, foi aquilo que eu falei, né? Quando uma pessoa perdoa, ela muda o sistema de comportamento, o sistema cognitivo, o sistema comportamental, e ela gera sensações melhores e de bem-estar dentro de si. Mas o perdão é uma escolha. Pode passar, Edna. Eu acho que agora acabou minha parte. Agora você de novo. Sim, estou chegando. Então, antes tinha um slide, né, mas falhou, não tem problema. Eu acho que tem a ver também com a densidade do tema, né, como eu falei no início. Um slide anterior falava que a confiança ela é uma questão que está muito presente hoje, que a gente está vivendo a pandemia, né? Então, a confiança se coloca em relação às autoridades, podemos confiar nas autoridades, em relação à ciência, né? Vou tomar vacina, não vou tomar vacina, em relação à tecnologia, porque estamos muito dependentes, né, da tecnologia. Eu hoje mesmo, né, não confiei muito, resolvi deixar um slide reservado, justamente com medo da internet não funcionar bem. A confiança no futuro, né? O que vai ser da gente depois dessa pandemia, o que a gente vai fazer, a confiança nas relações, com quem a gente conta, né? No sentido também dos serviços, né? Quando eu preciso de alguma coisa, se eu estou numa situação de confinamento dentro de casa, né? Em quem eu confio para estar me atendendo, ou se eu tenho que trabalhar, será que eu confio na higiene do transporte? Então,
Hoje a gente está com essa temática da confiança de uma intensidade muito grande que gera muito estresse, né? E tudo que a gente falou vale também para a pandemia, no sentido mais dramático ainda, que a gente possa adquirir esperança e otimismo para seguir em frente, vicejando, né? No sentido de crescimento, né? E essa ideia, né, de que a confiança vem acompanhada também da possibilidade de ser enganado, essa frase de Aristóteles, para a gente terminar, que diz: talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança. E aí eu deixei o merece de propósito para a gente poder partir daí, que é o senso comum, geralmente se fala mesmo em termos de mérito, e reformular. Alguém que eu possa acreditar a minha confiança. E que a gente, vendo a confiança como uma questão de crédito, como a gente falou o tempo todo aqui, é um processo, não é dada de partida, a gente vai estar sempre, apesar de, lógico, se a gente tiver uma base que isso foi estabelecido na infância, não significa que a gente não pode conquistar depois e também que não vai perder, mas que a gente está nesse processo sempre de buscar a confiança, porque aí sim a gente vai poder viver melhor juntos, nos arriscarmos juntos e crescermos juntos, né? Então é isso que a gente queria passar para vocês, são as nossas referências citadas ao longo, né, da apresentação. Agradecemos, estamos nas redes sociais, além do Facebook, estamos no Instagram e no YouTube, para onde vai essa live futuramente. Então, agora nós passamos para as questões, perguntas e comentários. Lembrando que quem tiver alguma dúvida e não quiser ligar o microfone para perguntar, pode mandar aqui no chat que a gente responde também. Ai, não sei. A Ana Carvalho suspirou ou vai falar? Acho que só suspirou. Então, como é que vocês estão aí? A tecnologia da Ana Cristina quer falar, entendeu? Então o microfone dela toda vez liga e ela não falou nada ainda. Ana Cléia vai falar. Ah, eu não estou ouvindo nada. Mas estou achando ótimo, eu sou almofada. Não, eu queria comentar uma coisa, gente. Seguinte, até o tema, né, aqui da live, né? Confiança para seguir em frente apesar da pandemia. E a gente já está vendo assim, né, pelo menos assim, acho que mora no subúrbio como eu, não sei, na Zona Sul, mas a impressão que dá é que não tem mais pandemia, né? Quer dizer, Sim. Por exemplo, Dia das Crianças ontem tava lotado de gente, assim, e todo mundo sem máscara, né? Tipo, tava passando assim, próximo ali do Parque Madureira, e aí tava muita gente mesmo aglomerada. E aí parece que não tem mais nada, então o pessoal parece que já tá assim tocando o barco, sabe? Com pandemia, sem pandemia. Eu acho que talvez, não sei, o pessoal tá confiante de que não vai ter mais nada, que não tem problema nenhum mais, né? Eu acho que essa coisa assim de gradativamente as coisas voltarem a funcionar, acho que passou assim uma certa mensagem de confiança, né? Ainda que seja uma falsa confiança, mas assim, uma confiança para as pessoas saírem, para as pessoas se aglomerarem de novo. Enfim, né? Talvez uma confiança ruim nesse sentido, uma coisa perigosa até, né? Tá tenso falar sobre isso, mas eu observei isso também, né? E é complicado, porque se a gente vai pensar que a confiança ela é uma questão relacional, não só no meu circuito fechadinho aqui, pequeno da minha família, dos meus amigos íntimos, mas também vai abrindo, vai incluindo o bairro, a cidade, o país, o mundo, e a gente tem
que criar relações de interdependência, né? Então, acho que isso está sendo um complicador, porque as pessoas estão agindo muito como se a ação delas se restringissem a um circuito fechado, né? E, de fato, a gente está numa situação que a gente não tem controle, né, de para onde vai no sentido de contágio, né? Por isso que a gente teria que ter uma contenção, né? Mas eu sinto que não há confiança nas informações científicas, né? As pessoas, de modo geral, isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu estudei sobre a revolta da vacina, né? A revolta da vacina, ela é um momento histórico que as pessoas mais pobres se recusam à vacina por desconhecer o efeito da vacina e por ela ter sido uma imposição. A vacinação foi em massa, né? Ela foi obrigatória. E, nesse sentido, ela foi uma invasão na cultura das pessoas, né? Mas hoje, quando você tem um conhecimento científico, né, isso é um pouco diferente, porque você supostamente teria acesso à informação para saber que essa não é uma imposição no sentido de acabar com a sua liberdade, mas é de uma imposição de que você tenha cuidado com o outro, né? E confiar hoje nessa informação de que o vírus ainda está aí, né? E é só a gente ter contato com pessoas que estão na linha de frente, né, dos hospitais, estão cuidando, né? Ou mesmo se a gente atentar para os amigos, familiares que continuam tendo Covid, então isso está aí ainda, né? E acho que a gente não quer ver. E a confiança também parece que passa, né, aí no sentido popular, muito pelo que é visível, né? Então eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver para acreditar, eu tenho que ver para confiar. E o vírus não é visível, né, no sentido objetivo, ele só é visível nas suas consequências. Então a gente percebe que essa confiança num conhecimento científico está muito em baixa no Brasil, né? Não é uma coisa que a gente vê as pessoas se pautando por esse conhecimento. Eu acho também que essa é um tempo que durou muito grande. Nós já estamos muito tempo confiando numa situação que ninguém está entendendo, porque tem um lado que acha que a doença, sabe, fala peguei, tudo bem, vamos ver o que dá. A gente também não confia mais nas políticas. Uhum. Isso tudo tá reverberando, né? E eu acho que existe uma dialética que é necessária, que é a confiança e a desconfiança. Porque também a gente tem que desconfiar de algumas coisas, né? Até para poder andar. A Júlia, elas falaram sobre isso, que a confiança ela tem alguns, vocês colocaram, alguns parâmetros para socorrer, né? É necessário também para a sobrevivência desconfiar. E eu acho que isso, eu não sei o que está ocorrendo, né? Essa dialética, eu acho que está faltando um pouco do... Você confia que você não vai pegar, ou você não desconfia, não está havendo esse parâmetro, essa conversa entre em quem confiar ou em quem não confiar, né? O que eu desconfio, no que eu confio. E eu acho que passa pelo que você começou falando, Ana, assim, no sentido de que se a gente não tem confiança nas autoridades públicas, né, nas políticas que estão sendo implementadas, isso gera uma situação de insegurança geral. Eu acho que o Marcel também falou nesse sentido. Se você abre tudo, volta às escolas, né, e em quem que você confia, né? Você confia lá no cientista ou no médico no hospital que está dizendo que está havendo uma segunda onda, ou você confia nas medidas políticas de retorno às escolas que estão acreditando que isso não vai interferir na segunda onda, né? Então, estamos inseguros, a gente não sabe para onde olhar, né? E aí, nesse sentido de fazer uma escolha informada, hoje, que eu estava falando hoje, eu achava que isso era mais possível e estou vendo que não é. A escolha informada não ocorre. Embora a gente possa acessar a internet e ter uma escolha informada, as pessoas estão fazendo escolhas muito em cima
assim, meio da experiência emocional de que eu quero ir para a rua, eu quero sair de casa, eu não aguento mais, né? Então, você vai seguindo o seu impulso. E tem uma coisa aí, Adina, também assim de influência social, né? Que é Sim. um fenômeno, né, provado que existe, né? Inclusive é o objeto de estudo da psicologia social, que é a influência, né? Quer dizer, tá todo mundo fazendo uma coisa, você é o único, né, que age diferente, né? Tem até uns experimentos assim, tem muito vídeo na internet disso. Tipo, a pessoa tá numa sala e todo mundo começa a levantar e abaixar do nada, e a pessoa, só ela que tá vendo aquilo, ela fala, gente, tem alguma coisa. Ela não resiste, ela tem que fazer igual, entende? Mesmo sendo uma coisa absurda. E isso vai mudando o pensamento das pessoas também com o tempo, né? Quer dizer, poxa, tá todo mundo indo pra rua, né? E só eu vou ficar dentro de casa, sabe? Você fica meio que... Isso influencia, né, nas tuas crenças, assim, com relação à questão da segurança, de se de fato tem um vírus circulando, sabe? E te dá uma falsa sensação de segurança, né? Enfim, eu acho que tem esse fenômeno também, né? Mais uma variável aí Acho que presente. são pares que a gente falou, né? Assim, confiança, desconfiança, confiança e autoconfiança, né? Então, a confiança, ela tem a ver com a minha rede, tem a ver com as informações que eu tenho do mundo científico, político, que me traz segurança, né? E, por outro lado, a minha rede pessoal, social, pode estar dizendo outra coisa. Mas se eu mantenho a minha autoconfiança, ou seja, mantenho uma posição de que eu sei o que eu acredito, o que eu acho que vai realmente funcionar, eu tenho que me posicionar contra esse grupão aí, que pode ser até o grupo dos íntimos, da família, né? Então, dizendo assim, até por minha experiência, que quando saio à rua, tenho saído de máscara e tenho visto as pessoas me olhar como se eu fosse uma ET. Então, acho que hoje, no Brasil, para você sair de máscara, você tem que ter muita autoconfiança, né? Porque as pessoas estão incomodadas com quem está de máscara, porque você vê um grande número sem máscara. E acho que o caminho social também, ele está buscando a perda do empoderamento, né? A briga social hoje, alguns grupos estão incomodando muito os grupos das mulheres, né? O próprio grupo que eu milito, as pessoas com deficiência, eles estão tentando tirar esses empoderamentos. Isso é um movimento social que está gerando embates, brigas, leis, né? Eles estão tentando reverter todo esse histórico de lutas dessas minorias para reduzir esse processo de empoderamento que se chegou, que se tem, né? Que não agrada, que na verdade é uma minoria, né? A gente fala das minorias socialmente, né, excluídas, que se juntar todo mundo dá uma maioria. Sim. Mas ela atualmente, a briga toda é pelo não empoderamento. Então está sendo um embate muito grande, né? Sim. O que a gente também tentou passar nesse sentido foi que não existe confiança só do meu grupo, né? Então você tem que ter essa visão dos grupos minoritários, né? Então, se eu estou numa condição de privilégio, é claro que a confiança e a autoconfiança chegam para mim de uma forma muito mais fácil, né? Então a gente tem que estar atento, né, para não ficar uma coisa superficial. Tem que estar atento que precisa empoderar diversos grupos de pessoas. A gente trouxe o grupo das mulheres, mas tem o grupo dos deficientes, né? Tem os LGBTQIA+, tem os índios, os negros, né? Então tem vários grupos minoritários, e eu acho que é por isso também que a gente trouxe a menina, né, falando aquela poesia em espanhol, porque aquilo que, quando você não segue aquilo que é considerado hegemônico e você não está dentro dos parâmetros do grupo privilegiado, você tem menos chance de desenvolver confiança e autoconfiança, e aí você precisa entrar mesmo nesse ritmo que é o ritmo da militância, né, para você alcançar isso, aquilo que não foi dado a você de uma forma concreta. Então, esse tema é muito denso, né?
e é um tema assim que, se parar para pensar, né, está relacionado à questão da confiança, com a autoestima também. É algo que assim, influencia muito a vida do indivíduo, né, assim, ao longo da vida dele, né, quer dizer, pode até ser determinante, assim, para as oportunidades que ele vai se dispor a ter acesso, a arriscar, né, a questão de arriscar ou de perseguir objetivos nos relacionamentos. Então, eu acho assim que é uma questão muito central assim na vida do indivíduo, né, a questão da confiança e, por que não dizer, autoconfiança também e autoestima, tudo isso está relacionado, né? Essa questão do risco, né, que você está falando, porque se a gente mantém o padrão do nosso grupo, né, daquilo que é previsto para nós, né, a gente tem confiança para fazer pelo menos aquilo que nossos pais fizeram, né, e a repetir. Se a gente quiser mais da vida, né, correr mais riscos, a gente vai ter que criar mesmo esse circuito de confiança que se amplia, né, em outros lugares. Por exemplo, os primeiros jovens que fazem um curso universitário, né, que eu tenho trabalhado com essa temática, eles têm que desenvolver uma confiança dentro do contexto universitário, que às vezes se contrapõe ao mundo da família, né? E aí há uma dificuldade, porque são dois universos que não se comunicam muito bem, mas eles precisam correr esse risco para ampliar perspectivas de vida, né? E isso gera algum sofrimento, sem dúvida nenhuma. Acho que a Ana Luísa ia falar alguma coisa lá, ou não? Não, toda vez que eu vou falar alguma coisa, você fala o que eu vou falar. Eu não, tô calei, Mia. Microfone, eu fico aqui de boa. Não, eu acho ótimo, pode continuar. Então repete. Porque todas as vezes que eu ia falar o negócio anterior, quando o Marcel falou a questão do grupo, e enquanto a gente estuda a adolescência, a gente vê que isso é muito comum, né? Quando você se junta, o adolescente ele fica mais confiante, a gente fica mais confiante em grupo. Então, você pode estar em casa querendo ficar em quarentena, mas se o seu grupo falar, não, vambora, existe um fator que você vai se sentir mais confiante para sair. E aí, dentro disso, ainda existe a questão da autoestima, que também está correlacionada, né? Que é aquela coisa do, vai todo mundo sair sem máscara e eu vou sair de máscara, né? Eu sou a maluca. E isso tudo interfere. Só que o legal de você ver também é que você pode trabalhar a confiança para você adquirir mais confiança, mais autoconfiança, para você sair na rua de máscara, ver que tá todo mundo te olhando, achando que você é doida, e você se sentir confiante o suficiente para você falar, não, eu não sou doida, o vírus está aqui, eu vou continuar usando a máscara até eu me sentir confiante para poder sair sem. Pronto, Edna, falei, viu? Sim. É uma decisão, né? Isso que a gente estava falando, né? E aí, isso que é importante, uma decisão informada. O que eu acho complicado, né, que eu observo que hoje as pessoas estão decidindo muito por impulso, né? E decidir por impulso corta esse tempo da reflexão, né, do raciocínio, da decisão pensada, né, ponderada. Que mais? Boa tarde. Boa tarde, Uma coisa que eu Cris. percebi também é justamente sobre isso que vocês estavam falando, sobre a questão do grupo, da confiança que a Ana Luísa falou agora também. Eu lembrei até de uma coisa que no começo ainda da pandemia, quando ainda estava aquela informação meio ambígua, que não sabia que quem usava máscara, se todo mundo usava máscara, se só quem estava contaminado tinha que usar máscara. Eu lembro que teve um dia até que eu falei, vou para a padaria então usando máscara, já quando estava começando a sair mais informação. E eu lembro de, que ficou aquela coisa de todo mundo olhando, aí eu na padaria, eu, me sentindo meio esquisita, com as pessoas olhando. E acho e uma coisa que eu tenho visto também que junta com isso, nas questões das redes sociais, em que tem uma galera que ainda está, em casa a maior parte do tempo, né, ainda mantendo o isolamento, e a galera que já está mais saindo, indo para o bar, indo para a praia, indo, se aglomerando de verdade. E eu já vi, já teve algumas pessoas que vieram conversar comigo e falaram de
nossa, tipo, será que eu tô exagerando? Porque, tipo, pô, eu vejo gente aqui nas minhas redes sociais já saindo, já indo para vários lugares, já indo para bar, já indo para praia, já fazendo aquilo, tipo, eu me sinto meio, tipo, idiota, tipo, meio que uma otária, que eu tô aqui muito tempo e tipo, as pessoas estão já saindo. Então, tipo, acho que sobre o que vocês falaram do grupo, do que os outros estão fazendo também abalar a sua autoconfiança, ou de os outros olharem, o medo do julgamento, o medo do olhar, ou o medo do... para mim, é aquela questão do... Será que eu estou exagerando? Será que abala realmente a autoconfiança? Que você começa a questionar, tipo, nossa, será que isso é exagero? Será que eu estou reagindo mal? E eu acho que é aí que trava aquela batalha de, tipo, também ser assertivo e falar, não, tipo, é isso que eu acredito, é isso que eu tô vendo, é isso que eu acho que é o certo. E acho que é aí que é justamente a luta para fortalecer a sua autoconfiança, né? Ir de acordo com o que você acredita e com o que também a ciência está falando pra gente, né? Que ainda é para manter um certo distanciamento, que é para usar máscara, que é para sair com máscara. E acho que para mim o que ficou mais forte é isso, é essa questão do, será que eu estou exagerando? Vendo essa falta de harmonia entre as respostas das pessoas mesmo. Sim. Eu me lembro de uma pessoa que me contou a experiência dela, que ela falando para lidar com medo, ela resolveu pular de paraquedas, né? E lógico que essa não seria a minha decisão para lidar com medo, mas foi a decisão dela e eu achei muito curioso porque ela estava me contando justamente que passa pela confiança de quem vai te treinar e pela confiança também das informações, das tecnologias que você tem a respeito desse salto, né? Esse salto que você vai parar lá embaixo, sabe-se lá como, né? Na minha opinião, mas aí ela diz que você faz um curso, você tem todas as informações, você tem um treinador, e você faz isso, você corre esse risco com todas essas informações, você dá o salto, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Nesse sentido de que eu fico pensando que a gente precisa tomar decisões sobre risco agora também em relação à pandemia, né? Então, quando eu decido que eu vou dar uma volta porque eu estou sufocada, né? Não estou dizendo que não vou reconhecer que as pessoas estão sufocadas dentro de casa, não estão aguentando mais. Ninguém aguenta mais essa restrição, eu entendo isso. Mas como é que eu vou calcular esse risco de uma maneira informada, em vez de simplesmente jogo a máscara longe, não quero mais saber disso, né? Aquele palavrão que cabe muito bem nesse momento, eu vou viver, né? Vou viver. Então, nesse sentido que eu estava falando, isso não é refletido, né? Então, se vamos pular de paraquedas, vamos fazer um cursinho, vamos nos informar, vamos tomar a decisão e pular com toda a segurança, né? Não é para ninguém ficar se sentindo aprisionado, mas como fazer isso com toda a segurança, né? Entra dentro daquela questão da confiança versus desconfiança do Erickson, né? Você tem que se desconfiar para você se proteger e manter-se vivo. Então, você precisa também ter cuidado com a sua sanidade mental, né? Você está sufocado, você quer dar uma volta, tudo bem. Mas você vai dar uma volta meio-dia, no horário que está todo mundo na rua, sem máscara, caminhando e aglomerando, você vai sem máscara, você vai usar máscara, né? Se você vai pular de paraquedas porque você quer superar o medo, como é que você vai reagir, como é que são as coisas. É exatamente isso, é você buscar informação para você poder se proteger e se manter vivo. A confiança também parte dessa desconfiança, né? Sim. O que eu acho também muito sério nesse momento, porque tem uma questão de sobrevivência que geralmente eu entendo melhor, porque eu sinto na minha pele, né? Então eu quero defender a minha sobrevivência e a sobrevivência das pessoas que eu amo, mas nesse momento parece que as pessoas estão com uma certa dificuldade de ampliar esse sentido de proteção para uma comunidade. E isso me deixa assim muito... a palavra é decepcionada com o que eu estou vendo, né? Assim, no sentido de que
não tem um senso de comunidade, de proteção mútua, né? E isso eu acho muito triste. É verdade mesmo, Edna, isso aí que você está falando. Inclusive eu tenho alguns amigos assim que comentam muito isso, até postam no Facebook, que se sentem muito incomodados de ver que as pessoas, né, muita gente não tá dando a mínima, né, e não pensando no próximo. Tem um outro até que já fala que tá cancelando as pessoas que chamam ele para ir para show, para ir para noitada, que ele fala, poxa, eu já não sou tão novo, né, eu já passei dos 30 e o pessoal sabe o meu ponto de vista sobre isso e não tá nem aí, tá me chamando, entendeu? Então ele já tá até Aham. excluindo essas pessoas assim do convívio dele. Então, assim, realmente tem esse sentimento assim sei lá, de falta de coesão grupal mesmo, né? Sim, De se importar com o próximo, né? sim. Eu acho até Marca aí que dos tem que... nossos tempos. Acho até que a gente tem que fazer um esforço. Não estou dizendo que é fácil você pensar no seu vizinho, né? Não sou assim tão Madre Teresa de Calcutá, mas esse esforço parece que não entrou na nossa cultura, né? Isso que me entristece. Não temos uma cultura que há algum valor hoje que a gente possa puxar para dizer vamos fazer alguma coisa para cuidar uns dos outros. O que me parece que está prevalecendo é vamos curtir a vida, né? A gente precisa curtir a vida. Se deu sol, tem que ir para a praia, tem que ter cerveja, tem que fazer alguma coisa para relaxar, né? Não posso continuar assim. Então, isso, sei lá, né, para não entrar numa coisa, né, de julgamento generalizado, não se trata disso, mas para pensar que valores são esses, né, que a gente tem enquanto cultura, de grupo mesmo, né, cultura do brasileiro. Que cultura é essa? Isso aqui me deixa assim um pouco... Parece que não tem referenciais de cuidado, né? A não ser que você tenha uma inserção na saúde ou na educação, que parece que são as pessoas que estão mais atentas hoje à necessidade desse cuidado, né? Ou às vezes também profissionais da mídia, ou surpreendentemente do direito, né? Vi um meme, achei muito engraçado. O meme dizia o seguinte: se você está incomodado de sair à rua e ser obrigado a usar máscara e de ser obrigado a entrar nos lugares com máscara, se você está sentindo que a sua liberdade está sendo restringida, fale comigo. Eu sou advogada e vou falar com você, você quer saber dos seus direitos, ok? E vou te informar que você está sendo irresponsável e mal educado. Eu achei ótimo, porque tem todo esse discurso para finalizar por uma questão moral, porque acho que é um pouco isso, né? Sim, Ednei, as pessoas também são muito incongruentes. Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, o síndico colocou avisos no prédio inteiro, nos corredores, elevador, nas lixeiras, tudo que é proibido circular nas áreas comuns sem o uso de máscara. Beleza, mas ele, toda vez que eu esbarro com ele no corredor, na garagem, ele tá de máscara, mas no queixo. Assim, cadê a congruência? Porque eu acho que ele também deveria dar o exemplo. Então, as pessoas são muito incongruentes nesse sentido também. Sim. Eu me lembro de situações assim, Júlia, por exemplo, quando você vai ao shopping, isso me veio à memória. Quantas pessoas, mulheres, né? Porque se diz assim, homem é que não tem hábitos higiênicos, né? Mas quantas mulheres eu vejo sair do banheiro sem lavar as mãos no shopping? Gente, não dá para confiar. Né? Lavar a mão é básico nesse momento para a gente se proteger. E as pessoas não lavam a mão e põem a máscara no queixo. Não, e outra coisa que me deixa indignada, que eu tenho observado também. Ontem mesmo eu estava no shopping e eu vi isso. A moça entrou com o avental, sabe? Era uma moça do Mega Mate, entrou com o avental no banheiro, depois voltou e foi para o quiosque para continuar servindo os clientes. Falei, gente, inadmissível isso. Mas, enfim, a gente não pode mudar o mundo, né? Aí você me faz pensar...
Desculpa. Pode falar, não, pode falar. Não, é só uma coisa que, em vez de confiança, tem uma hora que a gente tem que fechar os olhos, né? Fecha os olhos que eu não estou vendo isso. A questão de lavar a mão, que você falou que é essencial agora, não é só essencial agora também, né? É uma questão de higiene desde sempre. Mas eu acho que tudo isso também está muito ligado, não só à criação, mas os estímulos que a gente recebe. E hoje em dia o estímulo do mundo é ser bem individualista, né? Tipo, eu tô cansado de ficar em casa, eu tô de saco cheio, eu tô me sentindo sufocada, então eu vou para a praia sem máscara. Eu vou chamar meus amigos, né? Tipo, tem muito uma questão. Hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para si e perderam muito essa questão do olhar para o próximo, né? E aí ainda entra isso que a Júlia falou, que eu super concordo, que você vê as pessoas fazendo mega discurso, aí quando você vai olhar, elas estão com a máscara aqui, debaixo do nariz, ou então protegendo o queixo do vírus, que também é super importante, né? Então, assim, nesse momento de confiança, você também precisa ter uma confiança de saber que você está fazendo a sua parte, né? Eu acho que é uma coisa que é muito importante. Quando eu saio na rua para fazer alguma coisa e eu estou de máscara, eu me sinto confiante de que eu estou fazendo a minha parte em me proteger e proteger até mesmo o próximo, porque é um vírus. Eu posso pegar ele, sei lá, eu fui na porta e passou alguém, me espirrou e eu peguei. E eu não saber, e eu ir para a rua sem máscara, né? Eu estou colocando o outro em risco. Então, eu acho que vocês estavam falando de ver gente na rua sem máscara, é igual quando você vai ver as pessoas saindo da academia sem máscara, chegando na academia sem máscara, colocando. É obrigatório usar a máscara dentro da academia. A pessoa vai até a porta da academia, até a porta do shopping, até a porta da loja sem máscara, chega na porta da loja, coloca a máscara e entra. Então, bem. Pode falar. Eu presenciei uma situação que eu achei absurda. Eu precisei ir ao supermercado e tá tendo controle de entrada, né? Aí eu tava na fila para entrar e um senhor já de idade, com mais de 60 anos, sem máscara. Aí o funcionário falou que ele não podia entrar porque ele tava sem máscara. Aí ia saindo um outro e ofereceu pro senhor a máscara dele. Ele falou, saindo, o senhor quer a minha máscara? Eu quero. Ai, meu Deus. Não, eu fiquei olhando aquela situação, o cara tirou a máscara, deu pro senhor, o senhor enfiou a máscara e entrou dentro do supermercado. Qual é o mais louco dos dois? É um exemplo de uma super confiança de que tem um sistema imunológico. Não, isso é confiança cega. Confiança não é cega. Pois é, tem uma confiança cega no seu próprio organismo. Eu não vou pegar. Você vai entrar numa loja, às vezes você vai entrar numa loja, num mercado, né? Aí tem aquelas pessoas ali aferindo a temperatura. Aí tu percebe que o cara não tá aferindo porcaria nenhuma, ele tá encenando, entendeu? Ai, cara, é rir pra não chorar, entendeu? Tudo fake. Pois é. Aí outro dia eu vou levar meu filho no pediatra, aí o pediatra é um idoso, né? Aí ele, não esquenta com esse negócio de coronavírus, não, eu já peguei. Tipo assim, tá tudo certo, entendeu? Só que ninguém sabe se transmite de novo, como é que é a reação, né? Isso ainda tá em aberto, né? Aí o cara médico falando isso, de repente ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, mas... enfim, os são várias exemplos situações. São lamentáveis, né? Porque a pessoa que está no serviço, que deveria ter higiene, não tem, né? O senhor de idade, que deveria ser sábio, não é. O médico que deveria saber que, né, não está tudo controlado, não sabe. Então a gente vai criando, vai dando exemplos que a nossa sensação de segurança vai diminuindo. Muito tenso. Complicado. Por outro lado, o que eu acho que a gente quis transmitir também é que isso se constrói juntos, né? Então a gente está aqui hoje conversando, né? E o fato da gente trocar essas informações, discutir essas ideias num grupo de pessoas que vão estar pensando junto com a gente, ajuda a aumentar a confiança, né? Eu não sei se eu estou muito pessimista, né? Mas eu acho que só a vacina vai dar jeito. Em termos de controle dessa situação pelo comportamento das pessoas, não estou vendo jeito, não. Isso não vai ter fim, porque as pessoas não estão conseguindo se conter, mas eu acho que
a gente continua, né, nesse sentido, fazendo aquilo que acredita, né? Então a gente tem que se juntar em termos assim, de um dar apoio para o outro. Não, é isso mesmo, tem que sair de máscara. Tem que passar álcool gel na mão. Você não está maluca, não. Você não está desenvolvendo toque, não. Pode passar álcool gel na mão toda hora, né? É isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa ou uma pergunta? Melhor a gente não comentar mais nada, senão a gente vai acabar perdendo mais a confiança no ser humano. É brincadeira, tá? Eu estou sentindo um clima meio triste também. Vou te dizer a verdade. Então, quem não falou, sinaliza aí alguma coisa para a gente saber como é que vocês estão. Usa aí as reações do Zoom. Ó, a minha. Não aguento mais. Bom. Então é isso. Ana Luísa e Júlia, querem falar mais alguma coisa? Não. Então, só agradecer por todo mundo, por ter vindo, ter conversar com a gente, escutar a gente. Muito obrigada. Gabriela agradeceu. Parabéns para nós. Obrigada, Gabriela. Obrigada. Thaís, foi ótimo. Obrigada, meninas. Então, obrigada a vocês. Obrigada, Ana Luísa e Júlia, pela parceria. E até a próxima, né? Acreditando que dias melhores virão. Até a próxima, pessoal. Ótima palestra aí, tá? Tchau. Beijinho. Foi muito bom. Beijos, se cuidem. Beijo, tchau. Vocês também, todos se cuidem. Se cuidem.